Bom dia, sétimo ano. Hoje é quinta-feira, dia 20. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo da unidade 1, na página 305. Nós vamos começar a falar, pessoal, sobre as bactérias. Diferente dos vírus, as bactérias elas também são usadas, apesar de causarem muitas doenças, tá? São causadas por bactérias, mas as bactérias também têm as suas utilidades na indústria, tá? Também se usa bactéria, vocês vão ver aí que as bactérias não são somente causadoras de doenças como os vírus, tá? Então, para começar aí, pessoal, vamos ver lá, vamos falar um pouquinho sobre essas bactérias aí. Então, as bactérias, elas são organismos unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, né? Unicelular, uma única célula. E elas só podem ser vistas com o uso de um microscópio, tá? São procariontes. O que significa ser procariontes? Elas não possuem a membrana que delimita o núcleo, tá? Aquela membrana que separa o núcleo, que na célula normal tem a membrana nuclear, né? Ela não tem essa membrana, até as bactérias não têm. Então, elas são procariontes, porque não possuem essa membrana. Esse material genético, então, que fica no núcleo, ele fica espalhado, né, por todo o citoplasma, né? Ele fica espalhado em todo o citoplasma. A bactéria, essas bactérias também, ela apresenta uma parede celular, né, que permite a troca de substâncias entre a célula e o meio. Então, ela só tem aquela parede celular, que isso vai fazer, essa parede celular vai passar as substâncias, né, nutrientes, todo tipo de qualquer substância, e através dessa membrana que vai passar as excretas também, né, o que é eliminado, né, os alimentos, mas também o que é eliminado, tá? Algumas bactérias, elas possuem uma cápsula, tá? Essa cápsula envolve toda a membrana celular, e nessa membrana aí, essa membrana celular, ela vai ligar aos filamentos, tá? Ou também conhecido como flagelo, e o movimento desses filamentos aí, o batimento desses filamentos é que vai fazer com que essa bactéria se mova, tá? Se tenha locomoção, tá? As bactérias, elas estão presentes em praticamente todos os ambientes. Nós temos bactérias, tá? Então elas são encontradas no ar, na água, na terra, dentro de outros organismos. Então, todos os ambientes nós encontramos bactérias, tá? Vamos ver aí, vamos ler aí o que ele está falando sobre essas bactérias. Então, bactérias. As bactérias são organismos unicelulares e só podem ser vistas com o uso de um microscópio. Também são procariontes, ou seja, nelas não há membrana delimitando o núcleo, de modo que o material genético fica espalhado pelo citoplasma. Apresentam geralmente uma parede celular que permite a troca de substância entre a célula e o meio. É dessa maneira que esses organismos se alimentam e eliminam suas excretas. Algumas bactérias dispõem de uma cápsula que envolve sua membrana celular e nas quais se ligam os filamentos ou flagelos. O batimento dessas estruturas é responsável pela locomoção das bactérias. Aí tem um esquema aí, ó, pessoal. Vamos acompanhar aí esse esquema das bactérias aí. Então nós temos bem no centro aí, nós temos o material genético. Aí observem que não existe aquela membrana, a membrana em volta desse material genético que segura esse material genético ali. Por isso que ele fica espalhado em todo o citoplasma.
E aí nós temos o citoplasma, que é esse aí em amarelinho, tá? Temos, dentro desses citoplasmas, nós temos as organelas, né? Então tem lá ribossomos, temos a membrana celular, né? E aí nós temos lá a parede celular, que faz todo o envoltório dessa bactéria. Temos os filamentos, que eu falei que fazem esses movimentos, tá? Eles se movem e isso faz com que a bactéria saia de lugar, né? Se locomova. E tem os flagelos, que são maiores, né? São os filamentos maiores, tá? Que também fazem a movimentação dessa bactéria. Aí continuando, ele diz lá: as bactérias estão presentes em praticamente todos os organismos, todos os ambientes dos polos, ao fundo dos oceanos. São encontrados no ar, na água, na terra e dentro de outros organismos. Tá? Então esse esquema aí, pessoal, são o esquema das principais estruturas de uma bactéria, tá? Então por aí depois a gente tem uma noção de como que é a bactéria, como que ela funciona, como que a gente pode se imaginar, né, que seja uma bactéria. Continuando aí, modo de vida das bactérias. Então as bactérias, pessoal, elas podem ser autótrofas ou autotróficas ou heterotróficas. Nós já vimos isso daí no primeiro bimestre, nós vimos, né, seres autotróficos e heterotróficos, né? Então as bactérias também têm essa capacidade, tá? Quando elas são autotróficas, elas produzem o próprio alimento. E quando elas são heterotróficas, elas não produzem o alimento, né? Elas retiram o alimento de um outro ser vivo, tá? As bactérias, elas podem ser decompositoras, ou seja, elas decompõem a matéria orgânica, tá? Um exemplo disso, pessoal, quando tem lá um fundo de quintal onde tem uma mangueira, vamos supor, tem uma época do ano em que tem muito fruto, né? E também muitas folhas, então cai ali dessa mangueira folhas e frutos, e aquilo apodrece ali. Quem que causa esse apodrecimento? As bactérias, tá? Então elas decompõem a matéria, tá? E isso daí, sendo decomposto pelas bactérias, acaba sendo um adubo, um tipo de adubo que vai ajudar a terra ali, tá? Então elas também podem ser decompositoras, tá? Existem bactérias que são aeróbicas, ou seja, elas precisam, né, do oxigênio para sobreviver, mas também nós temos aquelas que são anaeróbicas, ou seja, elas não necessitam do oxigênio para poder sobreviver. E existem aquelas bactérias anaeróbias facultativas, ou seja, elas usam o oxigênio para a respiração celular, mas elas conseguem sobreviver sem o oxigênio também, tá? Então vamos ver aí o que ele está dizendo aí, modo de vida das bactérias. Podemos encontrar na natureza bactérias autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas produzem seu próprio alimento, ou seja, são capazes de sintetizar matéria orgânica necessária para fornecer a elas energia. Geralmente apresentam clorofila bacteriana em seu citoplasma e realizam a fotossíntese. Já as heterotróficas retiram seu alimento do ambiente em que vivem. Muitas bactérias heterotróficas são decompositoras, pois se alimentam de matéria orgânica morta. Na natureza, o processo de decomposição é importante, pois libera muitos nutrientes para o solo e colabora na reciclagem da matéria. Existem também bactérias aeróbicas, ou seja, que precisam do oxigênio para sobreviver, e anaeróbicas,
que vivem sem o gás oxigênio e podem morrer na presença dele. Ainda há as bactérias anaeróbicas facultativas, que usam o oxigênio para a respiração celular quando ela está presente, mas consegue sobreviver na ausência dela, tá? Aí nós vamos ver aí a classificação dessas bactérias, pessoal. Essas bactérias aí, o formato dessas bactérias, pessoal, eles determinam vários tipos de infecção bacteriana, tá? E quem trabalha na área de saúde faz cultura dessas bactérias, faz cultura para saber qual tipo de bactéria que existe. Vamos supor, dar um exemplo para vocês como que essas bactérias são importantes na medicina. Uma das importantes, vamos supor que eu tenho uma infecção de ouvido. Aí eu vou lá no laboratório e faço uma cultura. Já tomei vários tipos de medicamento e não resolveu uma infecção. Aí o médico pede para fazer uma cultura. O que é isso? Eu vou lá no laboratório, o bioquímico, o biomédico, sei lá, quem trabalha lá, vai lá e colhe do meu ouvido, pega um cotonete, passa lá dentro do meu ouvido e pega uma placa de Petri, que vocês já sabem o que é, que vocês viram no laboratório. Pega uma placa de Petri que tem um meio de cultura, passa aquele cotonete ali e tampa e vai deixar ali para crescer a bactéria. Aí o que acontece? Ali vai crescer a bactéria que está no meu ouvido. Então ele vai saber qual o tipo da bactéria e qual o tipo do antibiótico que vai realmente matar aquela bactéria, tá? Aí existe um disco com vários antibióticos que é colocado ali dentro e aí vai saber qual é o antibiótico que vai matar. Então a bactéria, o formato da bactéria, Streptococcus, Staphylococcus, eles são diplococos, eles determinam vários tipos de doenças, tá? Então vamos ver lá, classificação quanto à forma. As bactérias podem apresentar formas variadas: cocos, que são esféricas, bacilos, bastonetes, são os compridinhos, né? Espirilos, são as espirais, né? Vibriões, tipo vírgula. Além disso, as bactérias cocos podem ser classificadas quanto à sua quantidade de disposição. Diplococos, são cocos unidos 2 a 2, né? Streptococcus, união de vários cocos enfileirados. Staphylococcus, união de vários cocos em forma de cacho de uva. E sarcinas, união de cocos em grupos de 8 indivíduos. Então aí vocês têm um esquema aí, ó, pessoal. Cocos é uma só, né? Diplococos, ou seja, de 2. Sarcinas são várias. Staphylococcus, elas é como se fosse um cachinho de uva, tá? Espirilo, então tem assim uma espiral, tá? Streptococcus, bacilo é um bastãozinho e vibrião como se fosse uma vírgula, tá? Então ela pode ser classificada quanto à forma. Reprodução das bactérias. Como que essas bactérias se reproduzem? A maioria das bactérias, pessoal, elas se reproduzem assexuadamente, tá? Então elas se reproduzem por bipartição, ou seja, por parte, aquela bactéria, bipartição, ela é dividida em 2, né? E aí ela produz novas bactérias, tá? Chamado de divisão binária ou cisciparidade, tá? Então a bactéria ela se divide em duas, né? Em duas bactérias filhas, vamos dizer assim, né? Que vão ser exatamente iguais àquela primeira. Então o que ele está dizendo aí? Ó? Reprodução das bactérias. A maioria das bactérias se reproduzem assexuadamente por bipartição, também chamada de divisão binária ou cisciparidade. Uma bactéria divide-se em duas bactérias filhas
exatamente iguais à bactéria mãe. Então vocês têm aí, ó, o esqueminha aí, pessoal. Primeiro ali, a bactéria se alonga e o DNA é replicado. O DNA é o que? É o material genético, né? Que está ali no meio. No segundo ali, duplicou o material genético, se dividiu em dois ali, né? Duplicou. Então, a parede celular e a membrana celular começam a se dividir, tá? Na terceira parte aí, paredes intermediárias se formam, separando as duas cópias de DNA, uma para cada nova bactéria. E aí, separou totalmente, no quarto lá ele já tem a divisão, né? As bactérias se separam, ou seja, dão origem a duas bactérias. Então, dessa forma aí que a bactéria se reproduz. A importância das bactérias, pessoal. Então nós temos aí as bactérias, elas são importantes na digestão da celulose, tipo os animais que são ruminantes, né? Os animais que são ruminantes, eles precisam dessa bactéria para poder fazer a digestão da celulose. Porque esses animais ruminantes, eles comem o quê? A grama ali, né? O capim, né? Isso daí é o quê? Celulose. E para fazer a digestão dessa celulose, há necessidade da bactéria, tá? Elas são importantes também para a flora intestinal, tá? Agindo em flora intestinal, nós temos vários produtos no mercado, né, que a gente compra. Iogurte, leite fermentado, que é a base de bactéria e eles agem na flora intestinal, tá? Também é usado em indústrias, né, na fabricação de queijo, iogurte, coalhada, né? Na indústria de medicamento também, a gente vê bastante bactéria na produção de antibióticos, né? Tá? Vamos ver aí o que ele está dizendo sobre a importância da bactéria. Então tá lá na página 306, pessoal. Importância das bactérias. As bactérias podem viver em associações com outros seres vivos, sendo benéficas para ambos. Então, relação harmônica, né? Nós vimos essas relações harmônicas, né, pessoal? Ou sendo prejudiciais para o organismo hospedeiro, desarmônica, tá? Digestão celular. Animais ruminantes como bois, ovelhas e cabras apresentam em seu estômago bactérias capazes de digerir a celulose existente na parede de células de plantas ingeridas por eles. Essas bactérias transformam a celulose em nutrientes que podem ser absorvidos pelo sistema digestório do animal. Sem a ação bacteriana, esses animais não conseguiriam digerir a celulose. Tá? Para a flora intestinal. Em nosso intestino há a flora intestinal ou bacteriana, que também nos ajuda na digestão de alimentos, na produção de vitaminas e ainda no controle por competição do crescimento do micro-organismo patogênico. Quando a gente diz micro-organismo patogênico, pessoal, quer dizer que pode causar doença, tá? Patogênico é o que causa doença na realidade, tá? Continuando aí. Então vocês têm aí, né, o esquema aí do sistema digestório humano, com destaque para micro-organismos da flora intestinal, né? Então tá lá. O uso dessas bactérias aí, a importância dessas bactérias para a indústria, pessoal. Nos diferentes tipos de indústrias, as bactérias têm papel fundamental. Por exemplo, na fabricação de alimentos como queijo, iogurtes e coalhadas, com as bactérias do gênero Lactobacillus, realizando o processo de fermentação. Exatamente. Aquele leite fermentado
Ele é puro lactobacillus, mas é ótimo para o intestino, para a flora intestinal. Na indústria farmacêutica, as bactérias podem ser usadas para a produção de antibiótico e na síntese de hormônios, como a insulina humana, usada no tratamento de pessoas diabéticas. Ou seja, pessoal, muito importante, né? Olha lá, as bactérias participam de diversos processos na indústria alimentícia, como a fabricação de iogurtes. Tem lá o desenhozinho do iogurte, né? Página 308. Fixação de nitrogênio. Também as bactérias vão agir ali também. Tem ali a foto da raiz de vegetal contendo nódulos, né? Onde são encontradas as bactérias dos gêneros Rhizobium. Então tem lá, ó, fixação do nitrogênio. Alguns tipos de bactéria participam do ciclo do nitrogênio. Elas são responsáveis pela fixação desse importante gás presente no ar atmosférico. As bactérias do gênero Rhizobium vivem no solo e se associam às raízes de plantas como as leguminosas. Uma vez instaladas, conseguem absorver o nitrogênio do ar, transformando-o em nitratos, uma forma de nutriente que a planta consegue absorver do solo. Com os nitratos, as plantas produzem proteínas que são passadas para outros seres vivos que se alimentam delas. Tá? Então, mais uma importância, né, para a fixação do nitrogênio. Nós vimos também a importância do nitrogênio para os vegetais, né? Controle biológico. Algumas espécies de bactérias são utilizadas no controle a pragas da lavoura. Um exemplo é a Bacillus thuringiensis, BT, que ataca e mata as larvas de alguns insetos, produzindo cristais de proteínas que rompem os seus intestinos. Assim, há um controle da população de insetos que atacam as plantações, denominado controle biológico ou controle natural de pragas. Em consequência disso, o uso de agrotóxico é diminuindo, o que melhora a quantidade das plantas, a qualidade das plantas. Então aí você tem os cristais, né, que são formados pela bactéria, né, que causam a morte das larvas. Essas larvas atacam as plantações, né? Então essas bactérias atacam as larvas e protegem a plantação. E aí nós temos, pessoal, as bactérias que são patogênicas, ou seja, são aquelas bactérias que causam doença, tá? Então, sempre que a gente tem, se vocês ouvirem falarem agente bacteriano, é aquele agente que vai provocar uma doença. Então tem lá bactérias patogênicas. As bactérias patogênicas podem causar doenças denominadas bacterioses, tanto em plantas como em animais. A seguir, vamos tratar das principais bactérias patogênicas que afetam a saúde humana. Então, nós vamos ver aí, pessoal, somente as bactérias que afetam a saúde do ser humano, tá? Vamos ver várias doenças, tem muitas doenças, pessoal. Então, nós vamos, como eu disse, eu não vou querer que vocês saibam diferenciar uma doença da outra, mas vocês vão ter que saber qual doença é causada pela bactéria e qual é causada por vírus, pelo menos algumas, tá? Então vamos ver lá a primeira. Então nós vamos ler essas doenças aí, pessoal, sem nos atentarmos muito, tá? Vamos ver aí quais são as... Tem muitas doenças, viu, pessoal? Vamos ver a primeira aí. Botulismo. O botulismo é transmitido por meio da ingestão de alimentos, geralmente enlatados, nos quais houve desenvolvimento de bactérias
com liberação de toxina. A pessoa com essa doença pode apresentar fadiga, vômitos, diarreia, visão dupla, dificuldade de deglutição e, em casos mais graves, alterações neurológicas e morte por insuficiência respiratória. Evitar alimentos enlatados com a tampa estufada é uma medida de prevenção eficaz contra essa doença. Isso realmente, pessoal, vocês têm, assim como eu falo para vocês sempre falei para vocês, vocês têm que ter o hábito, né, de quando ir comprar alguma coisa, seja o que for, olhar a validade, e se for enlatado, vocês têm que verificar a tampa. Se a tampa estiver estufada, não comprem, pessoal. Isso é sinal de que bactérias se desenvolveram ali dentro daquilo ali e fez com que estufasse a tampa, tá? Em virtude das pesquisas realizadas com a toxina produzida pela bactéria que causa o botulismo, desenvolveu-se um produto utilizado em procedimentos estéticos, a toxina botulínica, que serve para paralisar músculos e reduzir a formação de rugas. Esse procedimento, porém, deve ser realizado com cautela e parcimônia. Daí é usado, né, na estética, tá? Isso é uma questão de estética, pessoal. Continuando aí, a próxima doença, a cólera. A cólera é transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados e pela diarreia, e causa diarreia, desidratação, dores abdominais, náuseas e vômitos. A bactéria causadora da cólera é um micro-organismo comum em ambiente aquático que vive de modo livre ou aderido à superfície de plantas e animais marinhos. Como atitudes de prevenção dessa doença, temos a fervura ou a cloração da água para consumo e medidas de saneamento básico, tá? Existe, pessoal, vacinas para cólera, tá? Existe essa vacina para cólera, mas o Ministério da Saúde, ele não recomenda a vacinação de toda a população, tá? Somente de pessoas em áreas, como que eu direi, áreas de risco, né? E em situação de crise humanitária, tá? Senão eles não recomendam a vacinação. Coqueluche. Coqueluche é uma das maiores causas de mortalidade infantil no mundo, principalmente de crianças abaixo de 6 meses. É transmitido por meio de contato de pessoa saudável com secreções de pessoas doentes e causa febre moderada, coriza, espirros e tosse seca persistente, além de comprometer principalmente a traqueia e os brônquios. A melhor medida de prevenção à doença é a vacinação. Por isso, é importante fazer campanhas de vacinação de gestantes e cumprir o calendário de vacinação do bebê. É muito importante, pessoal, a vacina. Vocês estão vendo que eu falei lá que vírus, né, a maior arma contra as viroses é o que? A higiene e as vacinas. E vocês estão vendo que em relação às bacterioses também, né? Ou seja, as doenças causadas por bactéria também. A melhor maneira de se prevenir é em relação à higiene e à vacinação, tá? A próxima, desinteria bacteriana. A desinteria bacteriana é transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados e causa febre, cólica, diarreia e desidratação. A desidratação é mais grave em bebês e idosos, podendo causar a morte. Dependendo do tipo de bactéria causadora da doença, ela pode provocar até perfuração no intestino.
A melhoria da qualidade de água e seu fornecimento a mais pessoas, o descarte do lixo em locais adequados, a educação em saúde e a melhoria das condições de higiene pessoal e alimentar são maneiras de prevenir a disseminação da doença. Manter-se sempre hidratado também é muito importante. O tratamento das disenterias bacterianas, ao contrário das demais disenterias, deve ser feito com antibióticos para evitar complicações mais graves. Tá? A próxima doença aí, pessoal, é a difteria. Mas nós vamos deixar para ver essa difteria aí na nossa próxima aula, tá? Nossa próxima aula que vai ser amanhã. Pessoal, amanhã eu vou terminar de falar sobre as bactérias e vocês terão todas as atividades para fazer, tá? Da unidade 1. Então não deixem de ver a aula de amanhã, pessoal. Por hoje é só. Beijo a todos. Fiquem com Deus.